Minhas boas-vindas para você, meu caro telespectador do nosso canal A Ser Vídeo, se você está aí perambulando pelos fundinhos do YouTube. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Nicolas Sodré, sou um dos produtores do canal A Ser Vídeos aqui no YouTube, juntos com meus outros dois amigos, meu querido saudoso Marcos e Luciano. Bom, eu estou aqui para tratar com vocês sobre a química, especialmente do básico da química, sobre a matéria. Primeiramente, a matéria ela é conceituada como tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço no nosso universo. E a matéria ela é dividida em três divisões. Primeiro, a matéria, que é o corpo bruto. O segundo, que é o corpo, que é uma porção limitada da matéria. E temos, por último, o objeto, que é a matéria processada industrialmente pronta para uso. Vou lhes dar um exemplo. Bom, eu tenho aqui o meu violão, que, sejamos francos, já teve dias melhores. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui a escala, que é onde a gente tateia para apertar as cordas. Bom, suponhamos que essa escala aqui é produzida de jacarandá baiano. Nós temos a matéria, aqui no caso, que é a árvore de jacarandá baiano, lá plantadinha no seu lugar. Nós temos o corpo, que é uma porção limitada da matéria, que pode ser compreendida como a tora, uma pequena tora da árvore de jacarandá baiano do tamanho dessa escala. E depois nós temos o objeto, preparado para o uso diário, uso no cotidiano do músico, que é a escala propriamente dita, o jacarandá baiano preparado para receber pressão dos dedos, o jacarandá baiano preparado industrialmente para ter essas covinhas onde entram essas escalas. Então essa é a diferenciação da matéria, do corpo e do objeto. Bom, na química, as substâncias, as especialmente puras, elas têm algumas pistas que a matéria os dá, que nos permite diferenciá-las, ou não, dependendo do caso, pelas propriedades da matéria. As propriedades da matéria são divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. As gerais são aquelas comuns a toda a matéria existente no universo, e as específicas são aquelas que não são comuns a toda a matéria. São, como o próprio nome diz, específicas, né, para aquele objeto tratado no nosso sistema, que é a porção do universo separada para o nosso estudo. Então, algumas propriedades gerais da matéria, que são aquelas comuns a toda a matéria do universo: massa, extensão, área, volume, às vezes até cor, né, odor. Essas percepções nossas que a gente tem sobre a matéria, que nós conseguimos checar através do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar, da nossa visão, elas são chamadas de propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas. Organo, porque vem da vida, vem de todo ser vivo, de poder chegar com os cinco sentidos e ali poder diferenciar a matéria. Agora, se nós quisermos a diferenciação mais acurada da matéria, nós podemos ir diretamente para as propriedades específicas da matéria, que envolve calor específico, que envolve pontos de ebulição, pontos de fusão, de solidificação, enfim, acabam envolvendo aquilo que é mais íntimo a cada substância, né? Que difere realmente de todo o resto que nós temos da matéria aqui no nosso universo. Então é assim que as propriedades da matéria são divididas: propriedades gerais, aquelas comuns a todas as matérias, e propriedades específicas, aquelas que são realmente específicas, são íntimas, né, daquela substância que está sendo estudada, separada para estudo na química. Então, todo o corpo material, partindo para outro tópico agora, ele pode ser apresentado para nós aqui no nosso universo em principalmente três formas de apresentação. Existem cinco, mas essas outras duas elas não são tão comuns no nosso dia a dia, que são a fase sólida, líquida e gasosa, de fase de agregação da matéria, assim que se chama, fase de agregação da matéria. Bom, falando sobre as características de cada um, perdão, falando sobre as características do sólido. Se nós formos checar o sólido ele tem volume constante e forma constante. Não adianta você pressurizar com a sua palma de sua mão um sólido, que ele não vai mudar de forma. E isso acontece por quê? Por causa de um negócio chamado retículo cristalino. O retículo cristalino ele é só visível microscopicamente, a nível microscópico, e se você observar em um sólido, o retículo cristalino, você vai ver perfeitamente todas as partículas organizadas como se fossem uma forma geométrica. E nós temos também um tipo de sólido chamado sólido amorfo.
Amorfo, como assim? Vamos diretamente à etimologia. A, que não tem, morfo vem de morfia, morfismo, que significa forma. Sem forma. Como assim um sólido sem forma? Mas ele tem volume e forma constante. Esse sólido amorfo, ele tem uma peculiaridade. Ele é um sólido, mas ele não tem um retículo cristalino bem definido. Um exemplo de sólido amorfo. Essa mesa aqui, que é constituída de vidro. É meio difícil quando uma pessoa olha o vidro, vê os cortes, tudo bem feitinho, mas na verdade ela é um sólido amorfo. Se levar até nível microscópico, não vai ter retículo cristalino ali. Depois nós temos a fase líquida, que é a fase onde o retículo cristalino ele é rompido, mas as ligações intermoleculares continuam. Então, o volume pode ser variado e a forma também. Na forma, ela na verdade, ela acaba se adaptando, né? Até teve uma questão da FUVEST que diz que gatos são líquidos, é uma até piada na internet que tem, porque os gatos eles parecem que eles conseguem se infiltrar e colocar em qualquer lugar, num aquário pequeno eles entram. Por quê? Porque assim como os líquidos eles têm a propriedade onde eles conseguem se adaptar perfeitamente ao ambiente que estão, a ponto de ficar da forma do recipiente que estão. Então, eles têm, o líquido ele tem um volume constante, perdão, eu falei antes que era variável, e tem uma forma que consegue adaptar-se ao ambiente que está. E as propriedades do líquido são viscosidade, que é resistência ao escoamento, e também tensão superficial, que é quando a água ela fica difícil de quebrar ali a superfície por causa das forças intermoleculares. E por último nós temos os gasosos, né? O gasoso, ele não tem mais ligação intermolecular nenhuma, tanto que se você for ver no desenho de um gasoso, todas as partículas elas estão ali dispersas no ar, então ele não tem forma, nem volume constante, é tudo variável. E as propriedades dos gasosos são efusão, quando, por exemplo, no pneu de bicicleta estourado, o ar começa a escapar, e difusão, quando, por exemplo, quando você aperta ali a bolinha de um perfume, o ar ele escapa e ele também ele acaba indo para todos os lados, assim como ocorre com o perfume. E ele também tem uma característica muito interessante, que é de compressibilidade. Eu disse que ele não tem volume, ele tem volume variável. Então o ar ele pode ser compressível, levado à pressão, e nessa pressão ele aumenta a temperatura, né? Como ocorre, por exemplo, nos motores a combustão, quando um pistão empurra o ar, né, dentro do motor, e o ar ele fica muito aquecido lá, então entra combustível mais ali uma centelha ao fogo e nós temos a combustão. Muito obrigado pela sua atenção, tenham todos ótimos estudos.